Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo para vocês os principais ensinamentos e estratégia de Décio Bazin que ele acaba trazendo no seu livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Antes de começar, trouxe aqui alguns trechos do seu livro. A época melhor para investir é quando o mercado cai e quanto mais cai, melhor é. Os especuladores retiram seus haveres e abandonam o navio, como fazem os ratos. Os investidores são os únicos que permanecem e para eles, a bolsa cair ou subir não fará diferença nenhuma. As altas e as baixas da bolsa não passam de meros acidentes de percurso, como numa estrada. Esses são trechos do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Antes de tudo, fazer uma apresentação desse sujeito aqui, que é o Décio Bazin. É um investidor da época em que os pregões aconteciam presencialmente na base do grito e as cotações eram acompanhadas através do jornal. A gente está falando da década de 50. E Bazin era um jornalista especializado no mercado de renda variável, além de corretor e investidor. E todo o seu conhecimento em relação ao mercado, não somente com os ganhos, mas principalmente com as perdas, lhe deu bastante experiência dentro desse mercado financeiro, que fez com que ele se tornasse um dos maiores nomes dentro desse meio. E o que permitiu que ele desenvolvesse uma metodologia própria que ele acaba nos apresentando nesse livro aqui, que é a sua principal e única obra, que é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E nesse livro ele vai introduzir muitas informações, principalmente critérios de como está selecionando ações e empresas, principalmente centrado nessa ideia de estar montando uma carteira com uma visão previdenciária. E esse livro se tornou e ainda é referência para muitos investidores que almejam começar a investir na bolsa. E eu vou estar apresentando para vocês um pouco da estratégia que ele acaba trazendo nesse livro. Então, Bazin ele traz métodos ou critérios bem rigorosos para estar selecionando as melhores ações para estar se investindo, que você possa viver com os rendimentos dessa carteira. E como era o forte da época, o cenário especulativo, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer na bolsa, ouviam relatos de pessoas que se deram bem, mas a partir da especulação. E nesse livro ele traz que o verdadeiro potencial do mercado é revelado no longo prazo, associado à ideia da análise fundamentalista, sabendo onde você está investindo. Ele também traz lições como a diversificação da carteira. A ideia de você ter diferentes ações de diferentes setores a fim de estar mitigando os riscos de perdas em momentos de volatilidade, já que esse é justamente uma característica do mercado. As ações estão sempre oscilando e isso pode variar de setor para setor. No momento em que determinado setor ele está mais fraco, no momento de recessão da distribuição dos seus lucros, a outra pode estar em um momento um pouco mais favorável. E como característica de uma carteira previdenciária, a sua estratégia é pautada no recebimento dos proventos. E ele acaba trazendo algo importante que hoje para a gente não é relevante, que os dividendos eles precisam ser bons e o que media se ele era bom ou não era se convertido para dólar, o que ele chamava de cash yield, era superior a 6%. É interessante citar que nesse período de Décio Bazin, o Brasil estava passando por um processo de desenvolvimento capitalista e esse desenvolvimento ele acontecia juntamente com um processo inflacionário extremamente agressivo. Como a gente consegue ver aqui em 1940, né, dados do AVA, da USP, que em 1940 a gente vê a variação aqui abaixo de 10%, mas aqui em 1963 a 66 a gente vê aqui já acima de 80%, então uma oscilação bem grande. E isso era expresso numa moeda extremamente desvalorizada. Com isso, ele traz a ideia do cash yield, que é esse dividendo convertido para dólar ser superior a 6%. E outras informações que o Décio Bazin acaba trazendo no seu livro é para se atentar quanto à liquidez da companhia, que é o quanto ela movimenta no mercado diariamente. Isso aqui diz respeito à facilidade que o investidor vai ter de estar vendendo ou comprando as ações. E ele recomenda, né? Ele traz como um sinônimo de liquidez média saudável acima de R$500 mil. Então é o suficiente para você estar fazendo as suas transações, né? Seria transformar a ação, se você quisesse se desfazer delas, em dinheiro facilmente. E a ideia das ações pagarem mais de 6% ao ano de dividend yield. E para calcular o yield é bem simples. Geralmente a gente já tem nos sites onde trazem os fundamentos das companhias, mas é basicamente você pegar o provento pago no ano e dividir pela cotação atual. Os últimos proventos, né, distribuídos em 2003 para a Petrobras, a Petri 4, e dividir pela cotação atual de 33,3.
E aí a gente teve um yield aqui de 17,52. Mas seguindo, ele trazia mais algumas informações, mais alguns ensinamentos, como fugir de empresas que tenham notícias negativas ao seu respeito. Atualmente, isso aqui é meio subjetivo, isso se relaciona muito com outro ensinamento que ele acaba trazendo, de você não terceirizar as suas finanças para ninguém. Ele traz também para se atentar quanto ao endividamento da companhia, investir somente naquelas que tenham um endividamento moderado. Ele acaba não especificando o que seria um endividamento moderado, mas atualmente o que geralmente a gente usa é o indicador de dívida líquida sobre o EBITDA abaixo de 3 vezes. Ou seja, o EBITDA é o lucro operacional da companhia, e esse indicador abaixo de 3 vezes significaria que 3 vezes o seu lucro operacional ela conseguiria estar liquidando aquela dívida. Ele também traz que semestralmente é interessante que você olhe a sua carteira, olhe as ações que você possui e veja como ela vai caminhando, e caso as ações elas deixem de pagar dividendos por mais de 2 anos, que sejam vendidas. Isso aqui é outra informação um pouco subjetiva, talvez não vale tanto para os dias de hoje. A empresa pode estar no momento de reinvestimento dos seus proventos. É algo que a gente consegue ter acesso através dos relatórios que elas acabam lançando atualmente. Então, mais uma vez, entra na ideia de que você precisa estar estudando o que você vai estar fazendo. E o pessoal do Clube do Valor, eles fizeram um teste desse método basinho de investimentos, aplicando R$ 10.000 em empresas que se enquadravam nos critérios, né, de Décio Bazin, de 1996 a 2020. E essa aplicação de R$ 10.000, que seria equivalente a R$ 45.000 atualmente, se tornou um patrimônio de R$ 1.476.000 aqui em 2020. E o que a gente vê é o resultado extraordinário dessa carteira, indo bem acima tanto do Ibovespa, essa linhazinha vermelha, e do CDI aqui, em azul. A gente teve um período em que andaram praticamente no mesmo patamar, na mesma linha, até aqui 2010, mais ou menos, e começou a se distanciar, subindo bastante. Olhando aqui, eles ainda trazem que a carteira ela teve um retorno de 22% ao ano, enquanto o Ibovespa, nesse período, de 12,36%. Foi praticamente o dobro do resultado com o mesmo risco. É o que foi bem interessante. A pior queda a gente viu aqui quase também em linha, 44% para o Ibovespa e 45% para a carteira do Décio Bazin. O melhor retorno mensal de 31%, enquanto para o Ibovespa 24%. Então a gente consegue ver a comprovação do método Bazin aplicado na prática com resultados bem interessantes. E aí a gente tem aquele resultado, R$ 10.000 se tornando mais de R$ 1 milhão. E aqui o yield médio desde 2015 a 2020, com essa carteira, de 7,28, 5,9, 7, 7, 9,48. Esse livro ele vai te trazer muitos ensinamentos que são fundamentais para você estar investindo e tendo resultado, que você possa fazer isso de forma ativa, você mesmo responsável na gestão da sua carteira. E eu trago aqui mais algumas observações que, além dos dividendos, você deve olhar sempre para a saúde financeira da companhia. Entender que todos os investimentos ele tem riscos e resultados diferentes, como a gente tinha visto mesmo na carteira do Décio Bazin, teve aquela oscilação que é comum do mercado. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar da mesma forma para outra pessoa. Isso aqui é basicamente não deixe a gestão da sua carteira, a gestão do seu dinheiro sobre a responsabilidade de outra pessoa. E aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do livro, caso você queira adquirir. É só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição. E eu peço que você deixe um comentário dizendo se o vídeo foi relevante para você, se você achou interessante, e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E um forte abraço a todos.